Recebam com muito aplauso, com muita força, com muito barulho, a minha amiga Lucilane. Receba aqui do Instituto Gourmet. Olha, quanta gente, que energia boa, viu? Gente, Lucilane é a criadora, fundadora do Instituto Gourmet. Ela vai te contar uma história incrível e toda a mudança que aconteceu na vida dela. E aí vocês vão ficar impactados com a história dela, tá certo? Mais uma vez, aplausos para a Lucilane. Lucilane, está aqui teu slide. Obrigado. O palco é seu. Nossa, gente, é sempre bom estar nesse ambiente, porque eu comecei assim, tá? Eu estava falando com o Gilson ali atrás. E esse evento está lindo, parabéns, Gilson. Cadê ele? Pela organização, todas as pessoas envolvidas que estão por trás disso, porque muitas vezes a gente não vê o que leva a acontecer aqui, mas são esses aí que vocês vê, né, escondidinho, que fazem acontecer aqui na frente. Então, parabéns para a organização toda e parabéns para vocês que decidiram estar aqui, porque tudo começa com uma decisão. Eu falei com ele agora que eu só precisava do coach para me decidir. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucilane Lima. Eu sou mãe, esposa, uma pessoa comum, sou filha, sou empresária e professora. Eu sei que muitas pessoas são daqui do Rio de Janeiro. Quem é daqui? Quem é de fora? De outros estados? Olha só, as pessoas decidiram vir de outro lugar para estar aqui porque acreditam nisso aqui. Mas funciona. E eu estava ali vendo a palestra dele e eu falei, você contou uma história lá em cima. Porque eu realmente passei por todos esses processos. Vocês vão conhecer um pouquinho agora. E parabéns pela decisão de vocês, tá? Vocês já estão começando certo. Cadê o pessoal do IG? Tem? Levanta aí. Então, vamos lá. Eu sou de Nova Iguaçu. Eu tô capixaba por enquanto, tá? Tô puxando o S um pouquinho, porque eu fiquei muito tempo lá. Vocês vão saber um pouquinho agora a minha história. Mas eu nasci aqui no Rio, em Nova Iguaçu. Minha família era toda daqui, né? E eu fui para o Espírito Santo em 1999. Meu pai me arrastou, né, na verdade, porque eu não queria ir. Eu queria ficar aqui, né? A gente gosta de ser carioca. E aí, lá ele foi esperto, já me colocou para fazer faculdade e me engrenar logo numa faculdade para eu poder me habituar. E eu comecei a fazer faculdade no interior. E a minha mãe, ela sempre gostou de mudança, e eu tinha pavor. E agora eu vejo isso no meu filho também. Quando a gente fala que vai mudar, ele já fica assim, igual eu ficava. Eu falo, filho, eu entendo, eu já passei por isso, esse momento difícil, dou todo o apoio a ele, emocional, que ele precisa, mas eu passei por esse processo também. Então, eu detestava, mas ela gostava, falava em mudança, ela já começava a arrumar caixa e empacotar as coisas, e a gente mudou muito. Araruama, em 2005, depois Valença, em 2006. Ó, vocês viram que não deu nem espaço de um ano, ela já estava querendo mudar para outra cidade. Em 2007, eu fui para Guaçuí, que é no interior do Espírito Santo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa lá que eu estava ouvindo ela falar no telefone que ia mudar, voltar para o Rio. Aí eu falei, gente, eu não aguento. Eu chego numa cidade, faço amizade, começo o vínculo, começo a trabalhar, e aí eu tenho que mudar de novo para outro estado ou para outra cidade. E eu namorava, na época, com meu marido, né, que está aqui. E eu liguei para ele, falei assim, eu não quero mudar mais, não. E a gente brigava demais, porque morava longe, né? Ele vinha aqui no Rio me visitar, e onde eu mudava, ele tinha que ir. Já teve viagem de 9 horas de carro. Então, desgastava muito o relacionamento. Eu sou muito brava, ciumenta. E aí, a gente não aproveitava tanto. Quando ele chegava, eu só queria brigar, porque ele estava longe de mim. Então, eu ficava muito irritada. Daí eu liguei para ele, ele falou, você quer trabalhar comigo?
Foi a pior e a melhor decisão que eu tive na minha vida, né? Porque vocês não têm ideia do patrão que ele é. E aí eu falei assim, eu quero, mas, me fez aprender tudo, viu? Ele era aquele que chegava, eu trabalhava no caixa da empresa dele. Ele chegava, eu estava olhando assim para baixo, escrevendo as coisas, fazendo o meu caixa, porque tinha que ser tudo certinho. Aí ele batia assim, pá, ele me dava um susto. Eu fazia assim, o que é isso? Ele falou assim, você tem que olhar para frente, o cliente está entrando, você não está vendo. E eu ali eu fui aprendendo, né, aos poucos. Então, em 2007, eu fui para lá e, consequente, ele foi para Vitória, porque ele foi abrir um empreendimento. Primeiro empreendimento dele fora da cidade, porque ele já tinha 2 lojas no interior, e aí ele foi voar mais alto. E eu fiquei tomando conta dessas 2 lojas. Aprendi direito, aprendi a comprar. O outro gerente até disputava comigo, né? Eu falei, nossa, estou virando empresária, achando, né? E aí, em 2008, mudei, porque eu engravidei. Óbvio, né? Namorado morando na casa do namorado. Aí, ele lá, eu morando com os pais dele, vinha, namorava, né, com saudade. Aí, quando a gente namora demais, né, os religiosos dirão que eu pequei. Mas eu pulei uma etapa da vida, que realmente, quando a gente engravida antes de casar, a gente pula uma etapa, né? E, pior ainda, você entra no casamento, que já é uma etapa difícil, com filho. Você nem passou pela etapa do casamento, você já entra com filho, aí é mais difícil ainda. Então, as mudanças continuam, tá? Para só não sair da linha de raciocínio, eu voltei para o Rio esse ano, final de 2019, agora eu estou aqui na Barra da Tijuca. Ele me enganou. Eu achei que eu ia casar com ele, que eu ia parar de mudar. A gente continua mudando. Aí eu tive que voltar, Então, quando eu casei, eu fui começar a perceber os conflitos de um casamento e de um casamento com filho. E aí eu que achava que tinha aprendido alguma coisa gerindo, né, a loja lá no interior, eu não sabia nada de finanças, eu não sabia nada de gestão. E aí os conflitos costumavam bater bem aqui, finanças. A gente era completamente diferente. Ele tinha uma língua que eu não entendia, eu achava que era de outro planeta, porque ele falava de meta, ele falava de tudo que o Justo fala aqui. E eu ficava assim, eu casei com quem? Aí, cada dia, piorava mais. E eu gostava de comprar, gente. Eu comprava e não tinha dinheiro para comprar tudo que eu queria, mas eu comprava. Então, se você costuma gastar tudo que ganha, o mais provável é que um aumento do dinheiro disponível apenas resulte no aumento de... Claro. Eu achava que o cartão ia pagar para mim, porque ele me dava o limite, né? Então, eu comecei a ler esse livro, que é O Pai Rico, o Pai Pobre, e ele mudou muito essa minha mentalidade. É aquela hora que te dá uma chave, assim, pô, meu marido é chatão, fala todo dia a mesma coisa na minha cabeça, nem é possível que ele não está falando alguma coisinha certa. Deve ter alguma coisa de errada comigo mesmo, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí, comecei a ter um monte de ideia, falei, não, tem que começar, né? Meu primeiro filho nasceu, eu não queria voltar para a escola, porque eu não queria ficar longe do meu filho, as mães sabem do que estou falando. E aí, eu ficava pensando no que fazer. Falei, não, preciso fazer alguma coisa para vender e ficar perto da minha família. Aí eu inventei a gente ia fazer um casamento no civil, convidamos algumas pessoas e eu inventei de fazer um bem casado, muito ruim, melado, porque ninguém, na época, na cidade que a gente estava, que era na Serra, não podia me entregar
não tinha, era em cima da hora, era encomenda, poucas pessoas trabalhavam com aquilo. Bem casado era uma coisa chique, né? Eu não ia ter festa, não ia ter casamento, então eu queria pelo menos um bem casado, que era chique. E aí não tinha ninguém para entregar e fazer para mim. Eu falei, eu vou pegar na internet esse negócio, vou fazer, porque isso eu sempre tive, iniciativa. Às vezes eu não tinha foco, eu não tinha disciplina, mas se eu começar, eu vou. Aí eu não paro, não. Ele fala até isso de mim, até hoje. Ele me denuncia direto. Ele fala, ela não é disciplinada na academia. Ela é muito disciplinada na comida, porque realmente a minha dieta é certinha. Até dia de domingo eu faço. Mas a academia, né, é para os fortes. Então, eu comecei a fazer os doces. Falei, não, esse negócio é legal, meu bem casado não ficou muito bom, não, mas todo mundo comeu. Então, eu vou melhorar essa receita, né? E vou começar a vender isso aqui. E outra, eu vou abrir até um negócio aqui, porque não tem ninguém nessa cidade que faz e que entrega, porque eu sou essa que o Gilson falou, do toque, tá? Se ligar, eu falo sim. Eu tenho que melhorar isso. Eu estava ali e ele estava me cutucando, porque eu falo sempre sim. E aí o cliente, quando ligava para mim, a menina que me ajudava em casa, ela já até ia abaixando assim, ó. Porque ia chegar no final de semana aí que o povo ia ligar para fazer encomenda, né? E aí ela sabia que ela ia ter que trabalhar e mexer mais leite condensado, porque ela sabia que eu ia falar que ia fazer. Nunca deixei um cliente na mão. Já fiz muita encomenda em cima da hora, mas sempre atendi com muita qualidade. Então, eu tinha uma péssima administração, a gente tinha muitos conflitos no casamento, e aí o coach veio para mim em 2012. Por isso que eu falei, a minha decisão, ela começou quando eu fui para um curso desses que vocês estão. Esperem as 72 horas de verdade, que vocês vão sair daqui, ó, alvoroçados todos. Mas aí meu pensamento começou a se organizar, porque eu tinha uma dúvida ali, se eu continuava a minha vida acadêmica, professora de biologia, já estava vendo mestrado, ou se eu virava empresária, se eu abria o meu próprio negócio, né? E aí, em meio a vários conflitos, aí vem também o sentimental, né? A gente já tinha um monte de conflito, então vai no emocional, e aí o nosso casamento também passou por uma crise. 2013 foi o ano do divã. A gente passou 2013 inteiro reconstruindo o nosso casamento e as bases, porque as coisas precisam estar organizadas também aqui dentro, para tudo começar a andar. Senão a gente não rende, não trabalha, não dá certo. E aí, em 2013, eu decidi, vim do coach, não era coach assim não, tá? Vocês têm um privilégio, que antes, quando começou, era coach de pequenos grupos. E o que foi? Vocês estão rindo aí? Eram pequenos grupos, tá, que fazia. E aí eu estava lá no meio e eu só chorava, tá, gente? Eu chorei todos os dias, porque eu estava numa cidade diferente. Tudo que a coach pedia, eu não tinha como entregar, porque eu estava num lugar diferente. Ah, tem que fazer o álbum da vida extraordinária. Eu não tinha papel, eu não tinha caneta, eu não tinha revista, cola. Eu estava no hotel. Como é que entrega? E aí, para mim, que tem um perfil de entregar, né, eu gosto de executar tarefa e entregar. Eu não tinha como fazer, aí eu deprimia. E eu chorei, só chorei. No sábado, eu chorei o dia inteiro. Falei, eu não tenho. E aí ela falou assim, se a única oportunidade é que seu cavalo branco passasse na porta e o seu sonho estava ali, e a única coisa que ele te pedisse era esse álbum que você não entregou, aí eu chorava, porque eu não tinha um álbum. Eu não tinha. Aí eu falei, nossa, acabou comigo. Acabou com a minha alma. Aí voltei, falei, não, mas voltei com força. Falei, não, agora eu vou investir em alguma coisa, vou investir na vida. Então, em 2013, eu decidi fazer gastronomia, que eu sou daquela, né, cronometrada, assim, ó, tem que fazer faculdade para depois abrir um negócio. Tem nada disso. Silvio Santos não fez isso, um monte aí não fez. Mas eu tinha que conhecer um pouco, pelo menos, da minha área. E aí, quando eu estava no meio da faculdade, eu fiquei assim mesmo, ó, e com essa cara também, porque
Foi o ano, sim, da mudança. Era resolvendo o nosso casamento, faculdade junto, e aí ele resolveu olhar para mim, ver que eu estava levando o negócio a sério. Ele viu que estava dando resultado, falou, não, agora realmente ela começou a focar, né, no que ela quer. Porque ele passou a vida falando, o que você quer da vida? E eu não sabia, estava assim, perdida, igual ele falou. Por isso que eu falei que a palestra dele antes tem tudo a ver comigo, porque eu passei por cada passo do que ele disse. Estava perdida. O que você quer? Não sei. Era assim. E aí, ano de desafios, em 2013, aí eu lendo o livro ainda, né? Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário e ser pobre é algo eterno. Eu falei, nossa, a minha cabeça precisa mudar, essa chave precisa virar. E eu preciso fazer realmente alguma coisa diferente. E aí eu estava endividada, né? Lembra que eu comprava muito, gostava de comprar? E eu fiz um projeto. Esse 2013 foi sensacional, porque, além de tudo que eu já estava passando emocionalmente, aprendendo de todas as formas, eu vou descer um pouquinho, que eu gosto de conversar com vocês aí embaixo. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano sem comprar nada. É nada, tá, gente? Nada mesmo. Eu fazia doces, e aí eu ia comprar o material do doce, então eu andava uma avenida enorme, inteira, e aí me dava sede, né? Porque eu queria beber água, então eu falava, mas nenhuma água. Aí aquela vozinha que eu combinei falava assim, não, nenhuma água. Você falou que ia ficar 1 ano sem comprar nada. Então, era nada. Unha, eu que fazia, cabelo também, e as compras habituais que a gente faz de mulher, nada. Eu me comprometi comigo aquela vez. De verdade, eu falei, não, eu preciso mudar, minha mentalidade precisa mudar, a chave precisa virar, e eu preciso entender que, para ser diferente, eu não posso fazer igual. Então, será que vai passar daqui? Vamos ver. Passou. Então, teve sacrifício. Tem gente que acha hoje, quando olha para o Instituto Gourmet, pô, que legal, cresceu assim, rapidinho. Não foi rapidinho. Foi um processo inteiro de uma vida que foi desconstruída, reconstruída e construída de novo. E aquele sapatinho da bailarina que a gente não vê, a gente só vê o balé lindo no palco, ele é real. Por trás disso tudo, eu ficava 12 horas trabalhando muito. Era de domingo a domingo, porque o Robson me ajudou. Ele falou assim, eu não vou te dar R$1. Você vai ter que aprender a pagar suas contas, porque eu já te ajudei muitas vezes e você não aprendeu. E foi a melhor ajuda que ele me deu. Foi a melhor coisa que ele fez. Às vezes, a melhor ajuda para alguém, principalmente da sua família, é você começar falando não. Porque a gente fala muito sim, e eu sou do sim, lembra? E hoje eu tenho aprendido a falar o não. E aí, 12 horas de muito trabalho, dedicação. Aí eu tive que fazer algumas sessões de fisioterapia, porque eu tive um problema no braço, eu tive fascite plantar também, que eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu fazia 10, 20 sessões, porque eu trabalhava muito, mas com 1 ano eu consegui quitar as dívidas que eu tinha. E aí, em 2014, quando ele viu realmente o resultado, ele falou assim, então vamos abrir escola? Porque ele chegava em casa, tinha aquele monte de mulher, né? Eu fazia doce, depois as meninas começaram a querer curso. Aí comecei a ensinar na minha casa. Porque o doce era bom, era muito gostoso, e eu sempre usei coisa de qualidade. E aí ele chegava em casa do trabalho, igual o Jesus falou, estado de pico. Não, ele chegava na caixinha do nada, ele queria sentar e ver a televisão dele, mas com barulho de batedeira não dava. Eu tinha 8 mulheres, às vezes, lá em casa, e doce para todo lado, e cheiro de brigadeiro. Eu acho que ele estava enjoado daquilo. Ele olhou assim e falou, vou resolver meu problema.
vou botar ela, vou montar um negócio para ela fora daqui, que aí eu ajudo ela e me ajudo. Né? Então, aquele barulho todo, aquele monte de mulher, o homem chega cansado, né? Ele quer descansar. E em 2014, ele falou assim, não, vamos montar. Eu falei assim, nossa, mas eu estou fazendo faculdade. Ele, não, você vai ter que trancar. Eu falei, meu Deus do céu. Ou eu continuo fazendo faculdade, vou com tudo, né, em 2014, ou então eu tranco e foco nisso aqui. Daí eu decidi trancar. E aí eu fiz mais um curso de finanças, já tinha aprendido com a minha dor de ficar 1 ano sem comprar nada. E aí fiz um curso chamado Empretec, que tem no Sebrae. E esse curso, ele me deu o gás que eu precisava para fazer aquilo que ele disse, que era partilhar cada etapa do caminho para chegar no impossível. Porque quando eu falava, lá na faculdade, quando as pessoas perguntavam assim, o que você quer? Ah, eu quero montar um restaurante. Ah, eu quero montar uma confeitaria. E aí, o que você quer? Aí eu queria montar uma escola. De quê? Ah, de gastronomia. Aí olhavam para mim assim. Eu falei, gente, eu sou doida. Porque só eu e todo mundo olha para mim assim, eu estou fazendo alguma coisa errada. Aí eu fiquei assim, intrigada, e fui perguntar para um professor o que ele achava. Aí ele falou assim, em 6 meses você vai quebrar, porque não dá certo, não. Eu falei, caramba, eu estava só com motivação boa, né? Aí eu falei assim, eu sou doida mesmo, eu vou continuar, porque eu acho que vai dar certo, não é possível. Então, eu saí desse curso com todo o gás, para eu poder realizar na vida das pessoas, para eu poder falar que a educação pode transformar. E isso que vocês estão fazendo aqui hoje, aprendendo, é uma forma de se educar. E é isso aqui que vai mudar o Brasil. Não é auê, não é, sabe, parada não sei do quê, e feriado, e protesto, não. É a educação que a gente tem, que vai conscientizar que se todo mundo fizesse um curso desse, a gente ia parar de mimimi, a gente ia trabalhar, a gente ia focar, a gente ia parar de ficar focando nas coisas negativas e ressignificar as coisas, dar um novo significado ao desafio que você tem, porque todo mundo tem. Conta a sua história triste, eu vou contar a minha também. Porque a gente fica muito vítima daquilo que a gente está vivendo, mas não vê o que o outro vive. Aí fala assim, ai, por que está acontecendo isso comigo? Mas então tem que acontecer com o outro. Contigo, não. O outro pode, que está do seu lado. Né? Então, a gente fica com esse olhar muito pequeno, ao invés de ver a amplitude das coisas e de que cada desafio desse transforma o caráter. Cria uma nova mentalidade e muda tudo que tem que ser mudado dentro da gente, porque precisa ser trabalhado, porque o desafio só serve para isso, para te fazer melhor. E a gente tem que entender e ter gratidão por isso. Tem uma plaquinha lá em casa, eu até coloquei para me olhar sempre, porque eu reclamava, tá? Eu era uma reclamona da vida. Eu parei depois que eu aprendi o significado disso, que é entrega, confia, aceita e agradece. Porque isso vai te fazer melhor com o tempo. E aí, para mim, educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Em 2014, 19 de julho, nós inauguramos em Laranjeiras, na Serra. Na época era Academia Gourmet, e eu falei assim, não, se o curso não der certo, eu continuo fazendo a encomenda, né? Porque eu tinha que garantir. A encomenda eu já tinha muito cliente, então eu já tinha um faturamento bom mensal. E eu falei, vamos montar uma lanchonetezinha aqui também, porque aí eu vendo, né, para o pessoal comer, então vamos garantir o salário do mês. E aí fiz, essa foi, a gente estava novinho, ó, 2014, tem pouco tempo, né? Só vai fazer 6 anos. A nossa primeira sala era uma salinha bem pequena e cabiam poucas pessoas. Eu limitava muito, né? Porque eu acreditava que o aprendizado ele tinha que ser
numa sala com poucas pessoas, e hoje a gente já ultrapassou muito isso. E aí, isso representa o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, porque depois disso, você não consegue nem enxergar mais, se você acreditar em você. Vai crescer tanto que a árvore vai ficar tão grande, frondosa, que você vai assustar com o tamanho dela. E aí, em dezembro de 2015, Robson levou um amigo que já era da mesma rede que ele trabalhava, ele já tinha 4 empresas na área de franquia, só que na parte de beleza, e ele levou esse amigo para conhecer o meu negócio. E aí ele gostou, né? Porque eu vou contar também uma parte que eu esqueci de falar, tá? Quando ele passava perto de mim, na cozinha, ele falava assim: "Você é só uma cozinheira. Você não é uma empresária." Ah, gente, a motivação dele é o contrário. Para mim funciona, tá? Tem gente que fica depressivo, mas para mim funcionou. Eu falei: eu não sou só uma cozinheira, eu vou ser uma empresária, eu vou gerir um dia, eu vou conseguir entender o que é uma gestão. E aí, direto, essa era a frase principal que ele usava para mim. Você ainda é só uma cozinheira. Eu abria a empresa, ele ainda passava na empresa e falava: você ainda é só uma cozinheira. Porque eu não saía da sala, eu queria continuar dando aula. E as minhas aulas faziam sucesso, porque eu era muito engraçada, eu tinha um método carinhoso com as pessoas, eu criava vínculos, todo mundo fazia um curso, fazia mais um monte. Só que, se eu continuasse ali, não ia crescer. Ele fazia isso para me tirar dali de dentro. Então, cada vez que ele queria me tirar de algum lugar, era um parto. Aí ele me tirou da sala. Aí eu fiquei gerindo a escola, contratei profissional para dar aula, e aí fiquei só na gestão da escola. E aí, depois, ele falou assim: agora você vai ter que parar de gerir a escola. Eu falei: pronto, mais um. E nem demorava muito, não, essas mudanças. Ele só me enganou mesmo, ele mudava toda hora. Eu achei que eu ia sair da minha mãe e ia chegar num marido estável, me dei mal. Que ele não é estável nada. Ele muda toda hora. Ele fala assim: eu gosto do meu quadradinho, que ele bota as coisas dele num lugar só, ninguém pode mexer, tem que deixar ali. Mas ele pode mudar de lugar. Aí eu fico perdida, porque às vezes ele troca de lugar, ele não sei onde está. Eu tenho que ficar procurando a casa inteira. Eu não posso mexer, mas ele pode. Porque ele muda. Isso é bom, eu gosto de mudança agora. Então, o Glaucio foi lá conhecer, eles sentaram comigo, eu não tinha organização ainda não. Porque aí eu tive que fazer tudo na mão. Quanto que você gastou esse mês? Aí eu fui lá, abri meu extrato e vi quanto que eu gastei. Quanto que você recebeu? Aí eu fui lá, anotando todo mês, cartão de crédito para entrar, e foi vendo. E aí eu recebia só à vista em dinheiro, tá, gente? Eles entraram e estragaram o meu negócio, que agora tem boleto. Aí tem inadimplência também. Aí a gente tem que ficar correndo atrás desses alunos. Mas aumentou, né? A gente abriu possibilidades para outras pessoas fazerem o curso. E aí o Glaucio falou assim: tudo que o Robson falar para mim, ai, Robson, você fala, não tem nada a ver isso aí. Aí ele chamou mais um para compor 2 contra 1. Aí o objetivo, né, do homem querer convencer a mulher. Aí o Glaucio foi lá e falou assim: então, mas só que isso aqui é só um curso, Lu. Você tem que dar uma profissão para as pessoas. E o Robson já falava isso. Só que Aí o Glaucio falou: é mesmo. Quando a gente ouve o outro, a gente, né, de casa nunca faz milagre. E aí eu falei assim: é verdade. Ele falou assim: vamos abrir. A gente já estava em andamento, eu e o Robson agora queria ser meu sócio, tá? Ele viu que a primeira escola foi boa, e na segunda ele falou: vamos ser sócio? Gostou do meu dinheirinho. Vamos ser sócio, então. Aí a gente foi abrir uma segunda escola, e o Glaucio, como já tinha vindo, ele falou assim: não, eu quero entrar nessa também, para a gente poder testar, para ver se dá certo, né? E aí entramos, inauguramos Cariacica em março. E aí eles são assim, tá? Aí já queria inaugurar Duque de Caxias no mesmo ano. Eu falei: nossa, esse povo é... Porque eu sou estável em algumas áreas, né? Eu não sou tão do risco assim. E eles arriscam demais. E aí o Glaucio falou assim: então, porque para dar certo
de verdade tem que ser num lugar que seja longe de você. Aqui está muito perto, aí dá um problema, você vai lá e resolve. Então, vamos ver se dá certo, porque para ser uma franquia, que era o sonho do Robson, ter uma marca, a gente precisa que seja em outro lugar. E aí a gente montou aqui em Caxias. Foi um sucesso. Deu muito certo. E a gente começou a pensar no início do franchise em janeiro de 2017. A nossa primeira garota propaganda, na época, foi a Michele Crispim, tinha ganhado o MasterChef. E a gente inaugurou Cariacica, depois a gente teve que mudar o nome da empresa de academia gourmet para Instituto Gourmet, porque abriu uma em São Paulo, 2 meses depois que eu inaugurei, ela abriu com o mesmo nome. Aí ficou aquela briga, aí ele não abria a mão, a gente também não. E aí eu falei assim, vamos mudar. Aí ficou Instituto Gourmet. Aí abrimos em Caxias. Essa foi a nossa primeira garota propaganda. A gente participou depois de alguns programas. E veio a Endeavor na minha vida. A Endeavor, gente, foi um salto muito grande para mim, porque eu comecei a andar com pessoas que tinham muita experiência nesse ramo. E aí você sabe, né? Esse pessoal aí do bem alto, assim, do empresariado, só fala termo em inglês. Eles falavam, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus do céu. A entrevista foi assim, eu falei, olha, Vinícius, você vai falar muito inglês comigo, eu sei, em termo técnico, eu não vou saber nada disso, tá? Mas aí você me explica depois o que é. Então, ele começou a falar de turnout, breakover, um monte de coisa assim. Eu falei, nossa, o que é isso, meu Deus? E aí, fui aprendendo os termos, né? Porque Endeavor é assim, faz muito sentido na sua vida, porque eles são muito éticos, profissionais, é uma organização mundial, só com a nata, tá? Flávio Augusto, esse pessoal aí que a gente só ouve falar, né? Que a gente nem conhece, parece até que é de mentira. Né, o Abílio, o Diniz, o Lema. Então, assim, só gente assim. Eu falei, nossa, vou ver esse pessoal todo. Me inscrevi para o programa da Endeavor. Tinha 500 empresas só, e eu achando que eu ia entrar. Mas eu entrei. Lembra que o impossível, entre aspas? O impossível é entre aspas, sim, porque sempre que você quiser alguma coisa, você faz acontecer. É como se você jogasse uma âncora no futuro e fosse puxando, até chegar nela. E isso vale até para a nossa história hoje, daqui a pouquinho eu vou falar, porque o Robson jogou uma palavra lá atrás, que é ser sócio de alguém, que hoje a gente é sócio. Então, tudo que você realmente quiser, você vai fazer acontecer, mas depende de você. E aí, quantas empresas? 500. Aí me ligaram, agora foi selecionado, tem 56, você ainda está no meio. Falei, opa, ainda estou nas 56, né? E aí só selecionava 16 na época. Aí eu falei assim, não, só preciso de uma vaga. Pensamento positivo, né? Vamos lá, vai dar certo. Só que a gente cresceu tanto naquele ano, e a nossa história foi tão assim legal para a banca examinadora da Endeavor, que aí ficou 20 empresas no final. O Vinícius me ligou e falou assim, eu estava lá na casa da minha sogra, ele falou assim, tem 20 empresas que ficaram finalistas. Eu sabia que só entrava 16, né? E está difícil, tá? Vou te falar que está difícil escolher. E a Endeavor está abrindo exceção esse ano para essas 20 entrarem e você está no meio. Quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, não acredito. Entrei. Aí, eu já estava dentro, eu falei assim, agora, pronto, já era. Então, nós participamos da Endeavor, foram 7 encontros. Lá nós tivemos um mentor. A importância do mentor na sua vida é de verdade. O que o Gilson falou aqui é de verdade. A gente tem um padrinho maravilhoso, que é o Adir Ribeiro. Tem 20 anos já no ramo de franchising, ele é dono da Praxis Business, então, mentorou o nosso processo, revirou, né, o que era o nosso negócio e ajuda a gente em muita coisa. Aí comecei a dar entrevista, aí o povo começa a te procurar, né, porque aí você sai de um lugar comum, você começa a chegar num lugar que é diferente.
Não, essa aqui está fazendo história e é diferente. E aí começou a sair mais reportagem, a gente foi chegando em outros estados, né? Saímos do Espírito Santo, veio para o Rio, depois Minas, depois São Paulo, e depois começamos a pulverizar em outros lugares do Brasil. Já temos muitos cases de sucesso de alunos, e eu, semanalmente, muitas mensagens. Ontem eu recebi uma, mandei até para uma pessoa que está aqui, que é gestora de uma unidade nossa, porque é mérito de quem faz. E você receber... Essa aqui é uma menina que vem de Brigadeiro e, assim como essa que eu recebi ontem, também tinha problema emocional, depressão, não sabia o que queria, a vida estava... E aí, através da gastronomia, de um curso que foi criado na cabeça de uma doida, endividada, lá atrás, mudou a vida dessa pessoa. Então, hoje, essa aqui está vendendo horrores, vende Brigadeiro Gourmet. Essa outra de ontem que eu recebi mensagem está em outro país já, conseguiu um emprego lá num bistrô, né, de Paris, está na Califórnia, parece, e aí vai de vez em quando para a França e faz uns tours assim, e aí trabalha temporariamente nesses lugares, toda feliz, porque depois do Instituto ela mudou a vida. A gente participou de coisas, né, que a gente nem imaginava, tipo a ABF participando todo ano, então, feiras grandes, né, de franquias. E aí, esse 2019, para mim, foi muito desafiador, tá? Meu marido não achou, não, ele achou o máximo. Quem gosta de mudança, gente, vai assim, ó, achou o máximo, um monte de coisa, né, acontecendo, e eu lá, assim, ó, montanha-russa, sabe? Eu só fazia assim. Quando acabava alguma coisa, não dava nem tempo, parecia que eu tinha tomado um caldo na praia. Eu levantava, tinha mais uma. Eu falei, meu Deus, que ano é esse? Fala aí, quem que 2019 foi assim também? Levanta a mão, porque, gente, não foi só eu, não. Eu acho que teve muita gente que teve muito desafio nesse ano. E foi um ano difícil para mim, viu? Aí ele falou assim, nossa, mas foi um ano tão bom. Eu falei, não, bom é diferente de desafiador. Foi bom, claro, a gente teve muito crescimento, mas não deixa de ser desafiador. Né? Foi um ano que me sugou energia. Eu tinha acabado de ter um filho, estava fazendo 2 aninhos, e aí eu vi notícia de outro filho, que eu falei, oi? Eu não estava esperando mais um filho. Eu queria só colocar o DIU. Só. Aí apareceu um médico para me ajudar no processo de ter um 3º filho, que hoje em dia ninguém tem 3 filhos, gente. Todo mundo tem 1 ou 2, não é? A economia não está lá essas coisas. Então, veio um 3º filho na minha vida para dar mais emoção na minha montanha-russa. Mas foi um ano de conquista, a gente cresceu muito, inaugurou muitas unidades. E o Robson, lá atrás, tinha falado que seria sócio desse cara aí, ó, desse tubarão aí, que é o SMZTO Franquias, é o José Carlos Semenzato. Então, ele entrou e adquiriu uma parte da nossa rede. Então, agora a gente sabe que o céu, nem sei se o céu vai ser o limite mais, porque a gente sabe que o crescimento vai ser muito maior, né, com ele. E essa aqui não está muito atualizada, não, porque já saiu outra atualização essa semana, mas até o dia que saiu, para mim, tinha 32 unidades a inaugurar. Então, vamos lá. Em 2014, tinha uma unidade e 33 alunos, porque eu não colocava muita gente na sala, lembra? O Glaucio falou assim, quantos alunos? Eu falei, 8. 8 no de Cake Design, né, que tinha que trabalhar minuciosamente. Aí ele falou, não, mas com 8 não dá para ser franquia. Aí eu falei, poxa, mas não dá para dar aula com mais. Ele, não, vai ter que dar. E aí eles foram experimentando, colocava 10, 15, já ouço histórias que até 30 numa sala. Então, em 2015, continuava como unidade, mas eu já tinha 241 alunos. Em 2016, já tinha 3 unidades, com 992 alunos. Em 2017, já tinha 7 unidades, 2.094 alunos. Em 2018, 24 unidades, aí 6.835 alunos. Em 2019, 47 unidades,
13 mil alunos, a gente já fala que mais de 25 mil pessoas passaram pelo Instituto. Mais de 25 mil pessoas que acreditaram num sonho lá de trás, de novo, de uma maluquinha, endividada, né, que fazia doce, ficava com a barriga no fogão e achava que aquilo nunca ia dar em nada, mas que resolveu criar uma história para também transformar a vida de outras pessoas. Porque o nosso negócio, ele não é só o ganhar dinheiro, porque ele faz parte, mas para quem sabe, entende o que é a paixão que ele disse lá, tenha paixão por algo, e eu tenho paixão pelo que eu faço, ou se apaixone por algo, eu fiz um monte se apaixonar pelo que eu faço, porque quando eu mandei a mensagem para essa gestora ontem, ela falou assim, por isso que eu amo essa escola. Ô, gente, alguém falar que ama uma coisa que você criou, não tem preço, não. É alguém comprar o seu sonho junto com você, sabe? Mergulhar, porque você sonhar sozinho, uma doideira, é uma coisa, mas alguém entrar junto e mergulhar com você é outra. E a gente fez um monte assim. Teve muita gente que entrou porque só acreditava na gente. Não sabia nem onde ia dar. E transformaram a vida deles também, porque hoje eles têm contato. E o nosso negócio não é só dinheiro, porque ele tem um papel social muito grande, que muitas vezes o governo também não faz. Muitas vezes não, né? Vamos combinar? Não faz. Aí teve a criação da minha bonequinha, né? Fizeram eu chefe lá. E 2020 a gente já começou, se você jogar lá o meu nome, o nome do Instituto, já sai uma renca de notícia no Google. Eu acho que quando você joga e sai seu nome lá na proteção, né? No sistema protegido, ou então alguma coisa judicial, você fala, não, meu nome só vai sair nisso aí. Não, hoje a gente é notícia em vários lugares. A gente quer atingir um mundo. Hoje não é só o Brasil que a gente sonha. E os 10 passos que eu queria falar para você, bem rapidamente, porque eu já tenho um pouquinho de tempo aqui, que eu utilizei para empreender melhor, é traçar metas. A coisa que meu marido mais falava, que eu achava idiota ou maluca, é a primeira coisa. Primeiro, coloca no papel. Não acha que está aqui, não. Coloca no papel e, de preferência, num painel para você ver todo dia o seu sonho, anotado. Ela tem que ser smart, que o Gilson falou, é aquilo ali, ó, mensurável, específica, temporal, alcançável, e tem que ter significado para você. Se fizer significado na vida do outro, aí pronto, aí você vai ter êxtase, que é igual eu tenho quando eu recebo uma mensagem. Mas ela tem que ser significativa. Segundo, planeje, organize, dirija e controle. Sem planejamento, organização, sem ação naquilo que você vai fazer, sem o controle disso, você perde o fio da meada também. Terceiro, estude, 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 mas tenha foco e disciplina e não procrastine, porque às vezes a gente fala assim, não, vou começar segunda-feira, né? Aí ele falou aqui que não tem dia, é agora, eu lembrei da minha sobrinha. Esses dias ela falou assim, estou começando a dieta hoje. Eu falei, hein? Por que hoje? Aí ela, porque é agora. Eu falei, aí agora eu vi que realmente é agora. Porque eu só começo na segunda-feira. Eu sou muito disciplinadinha, sabe? Eu tenho que sair, às vezes, da caixinha dessa... É porque eu estudei numa escola muito tradicional, então era tudo assim. Tem que fazer isso, para depois fazer isso. A gente entra numa caixinha mecânica e acaba reproduzindo isso ao longo da vida. Então, esse sistema ainda está rodando um pouquinho dentro de mim. Lembra aquela... Eu tenho que queimar a ponte, esquecer. Então, ela falou, não, vou começar hoje. Eu falei, tá bom, diferentona. Eu começo na segunda. Ela, na segunda não dá certo. Realmente, muitas vezes não. Saia da caixinha, que é o que eu estou fazendo, mudando muito essa mentalidade, virando um pouco da chave, entendendo que tudo pode ser diferente daquilo que eu acho que é certinho, que eu acho que, não, tem que ser assim, porque é assim, muito tradicional. Sai um pouco, porque nem sempre vai ser do jeito que você acha que é. Associativismo, gente, busque parcerias e se envolva com pessoas boas, sabe? Busque lugares onde você vai... Isso aqui é... Num curso desse, eu encontrei um casal de São Paulo que eu tenho amor por eles e pela família deles até hoje. Eu vejo... A gente só tem contato de rede social e de WhatsApp. Mas eles cuidaram de mim, eu estava grávida.
Eles cuidaram de mim num curso desse. Eu fiz network, eu conheci pessoas boas, sabe? Que vai te impulsionar, que vai te ajudar. E cada resultado que eles tinham, agora já saí da dívida também. Eu falei, nossa, que legal. Agora já estou juntando dinheiro para alcançar meu empreendimento. E a gente vai contando essas coisas. E façam amizade com pessoas que vocês não fariam se tivesse no dia a dia comum. Porque aqui vocês vão ter a oportunidade de estar com o Gilson. Porque esse cara sabe de tudo para poder te falar. Ouça tudo, cada pedacinho, que ele tem experiência do que ele está falando. A história dele, ele não está aqui à toa também. Ele está aqui por algum mérito de coisa que ele lá atrás viu que tinha que fazer e chegou aqui. Então, vocês estão tendo a oportunidade que lá fora, no dia a dia comum, vocês não teriam. O associativismo é isso. Eu fui para a Endeavor e tive contato com pessoas que eu não teria, normalmente, se eu não estivesse lá. Não use atalhos. Seja ético e não negocie seus valores. Isso, para mim, é muito importante. Sabe? Não corta caminho, não. Se atalho fosse bom, o nome dele era caminho. Atalho é atalho. Não quebre isso. Vai do jeito que tem que ser. Esquece o jeitinho brasileiro cultural que a gente tem, às vezes, de querer dar jeito nas coisas. Vai no caminho que tem que ser. Às vezes demora um pouquinho mais para chegar, mas vai chegar direitinho o seu pacote. Não vai chegar amassado nem quebrado. E você vai ter orgulho de fazer isso. Faça acontecer e faça com paixão. Faz de verdade. Dá tudo que vocês têm por aquilo que vocês acreditam. Vai sair daqui com um monte de decisão para tomar, a cabeça turbilhando, não vai nem dormir, porque eu fico acelerada quando eu saio de um curso assim. Mas, quando pegar para decidir e fazer, vai com tudo. Comemore suas conquistas e equilibre, porque, às vezes, a gente trabalha tanto, mas a gente esquece de equilibrar a nossa vida com a família, de dar atenção para o nosso filho. Tinha vezes que o meu mais velho chegava para mim e falava assim, mãe, ele mesmo já parava e falava assim, agora você não pode, né? Porque eu sempre falava que eu não podia. Agora eu não posso. Não, filho, agora não. Aí teve um dia desses que ele falou assim, vai deixar eu falar até o final? Porque eu estava cortando ele. E eu não estava vendo. A gente começa a imprimir nos filhos essas coisas. Então, ele provavelmente, quando crescesse, ia cortar outra pessoa, não ia deixar a pessoa falar. Porque eu corto ele na metade sempre, então ele acha que isso é normal, é natural. Então, esses comportamentos a gente precisa observar, e eu só sei disso porque eu estava num curso assim. E eu entendi sobre autoconhecimento, que é o que vocês estão aprendendo aqui. Vocês vão até continuar fazendo alguns comportamentos errados, mas agora vocês vão ter uma chave que vai falar assim, ó, calma aí. Compartilhe seu sucesso. Ajude, doe e ensine. Eu sempre compartilhei minhas receitas. Eu nunca tive medo de um concorrente ser melhor do que eu, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. E sempre segui essa linha. E aí eu coloquei 2 frases para a gente finalizar, que é do Walt Disney, que é se você pode sonhar, você pode realizar, e do Abílio Diniz, que é uns sonham com sucesso, nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo. E uma frase minha, sempre que fizer algo, faça com amor, porque tudo que eu peguei para fazer, eu coloquei muito amor, eu acho que foi por isso que deu muito certo. Eu tenho uma liderança sem chantagear, sabe, o patrão que ele falou aqui? Eu não sou esse patrão. Eu sou aquela que vai realmente pelo exemplo. Então, as pessoas vão comigo porque eu pego para fazer e vou. E aí, quando você faz isso, o exemplo ele arrasta. E eu queria, assim, agradecer a presença de vocês por estarem, né, aqui presentes e entendendo um pouquinho da minha história, conhecendo um pouco mais sobre mim. A gente poderia falar disso vários dias, porque daria um livro que eu vivi.
Se eu fosse contar em pedaços pequenos de cada parte, eu resumi aqui em 45 minutos. Mas eu quero validar, porque a gente aprende no coach a validar pessoas. Então, eu quero validar o meu time. Levanta aí. Quem está aí? Porque eles que fazem acontecer. E eu quero validar meu marido, gente, porque apesar da motivação toda contrária para mim, deu certo. E quero parabenizar também o Gilson por esse evento, porque isso aqui transforma a vida de muita gente. Transformou a minha, foi no coach que eu decidi, a minha primeira decisão acertada do que fazer, tá? E parabéns pela decisão de vocês de estarem aqui. Hoje é domingo. Vocês podiam estar no shopping, né? Tá fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram estar aqui para mudar o propósito e o foco da vida de vocês. Queria que vocês depois acessassem lá no Instagram, é @Lucilane_IG, tá? Porque eu vou fazer um sorteio dos passos que eu utilizo, que vocês vão conhecer mais a fundo, para mandar um e-book digital para vocês que estiveram aqui, tá bom? E coloca a hashtag lá, eu no controle. Eu tenho uma foto que está publicada, então, quem curtir, depois eu vou colocar lá, então, quem curtir a foto, colocar a hashtag eu no controle 2020, né, ENC 2020, a gente vai fazer um sorteio para enviar os e-books, tá bom? Muito obrigada e aproveitem o restante do dia, porque vai ser sensacional. Obrigada.